Ora bem, vamos mergulhar num dos momentos mais espetaculares e, honestamente, mais audaciosos de toda a história. A coroação de Napoleão Bonaparte. E atenção, isto não foi só mais uma festa com uma coroa. Não, não. Foi um ato simbólico em que Napoleão basicamente disse ao mundo inteiro: as regras do jogo mudaram. Para sempre. Então, a grande questão é esta. Como é que um soldado, vindo de uma ilha pequena, se transforma no homem mais poderoso de toda a Europa? É uma história incrível, de ambição, de estratégia e, claro, de um talento nato para aproveitar cada oportunidade que aparecia. E é exatamente isso que vamos explorar. A ascensão de Napoleão ao poder absoluto não foi sorte nem foi por acaso. Foi sim uma subida meteórica, mas em que cada passo foi pensado ao milímetro, desde as vitórias militares até ao trono imperial. Olhando para esta cronologia, percebemos a estratégia brilhante dele. Primeiro, em 1799, dá um golpe de Estado e assume o poder. Mas ele era mais esperto do que isso, não queria ser visto apenas como um ditador. Então, o que é que ele faz? Cria um conjunto de leis para estabilizar o país e, muito importante, usa plebiscitos, que são basicamente votações populares, para dar a ideia de que era o povo que o queria no poder. E funcionou. Em 5 anos, convenceu a França de que a solução era um império, com ela à cabeça. E agora, uma das suas jogadas mais inteligentes de sempre, o Código Napoleónico. Para se ter uma ideia, a França pós-revolucionária era um caos, quase como um jogo onde cada um inventava as suas próprias regras. O que Napoleão fez foi criar um único livro de regras, igual para todos. De repente, toda a gente passava a ser igual perante a lei e o direito à propriedade era garantido. Isto trouxe uma ordem e uma estabilidade que o país não via há anos e, claro, a sua popularidade disparou. Mas por que é que ele queria ser imperador? Não era só uma questão de ego ou de querer mais poder? A justificação dele era dupla. Primeiro, dizia que era para proteger as conquistas da Revolução Francesa, para garantir que os antigos reis não voltavam. E segundo, era para projetar a França no palco internacional, colocando-a em pé de igualdade com as outras grandes potências europeias. Era uma jogada de xadrez, sem dúvida, com efeitos dentro e fora do país. Ok, a decisão estava tomada. Napoleão ia ser imperador. Agora faltava a cerimónia. E claro que Napoleão não ia querer uma coisinha simples. Não, não. Ele queria um evento, um espetáculo tão memorável, tão grandioso, que fizesse a Europa inteira parar para assistir e comentar durante décadas. E não é exagero nenhum. A própria Catedral de Notre-Dame foi completamente redecorada. Foram gastos milhões de francos em tecidos de luxo e tapeçarias. Milhares de convidados importantes de toda a Europa. E para imortalizar o momento, contratou os melhores artistas da época para documentar tudo. Era o evento do século, uma mistura de gala real com uma demonstração de poder sem precedentes. E para dar uma legitimidade quase divina ao evento, Napoleão fez algo que ninguém pensava ser possível. Conseguiu que o Papa Pio VII viajasse de Roma até Paris, uma viagem que demorava semanas na altura. Ter o chefe da Igreja Católica presente para o coroar era o selo de aprovação definitivo. Era uma demonstração de poder inacreditável. E é aqui que chegamos ao clímax da cerimónia, ao grande momento. Toda a gente estava de olhos postos no altar à espera do ato sagrado, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que Napoleão ia fazer a seguir. O cenário era impressionante. Estamos a 2 de dezembro de 1804. A Catedral de Notre-Dame está apinhada, iluminada pela luz de milhares e milhares de velas. E é então que entra Napoleão, envergando um manto de veludo carmesim, pesadíssimo, bordado a ouro, a avançar em direção ao altar, em direção ao seu destino. Seguindo séculos de tradição, o normal seria o Papa pegar na coroa e colocá-la na cabeça do novo imperador, num gesto que simbolizava que o poder vinha de Deus. Mas Napoleão, como sabemos, não era um homem que gostasse de seguir o guião. E assim, no momento-chave, quando o Papa Pio VII levanta a coroa para a colocar na sua cabeça, Napoleão pega-lhe na coroa das mãos. E perante o silêncio e o espanto de toda a gente na catedral, ele mesmo coloca a coroa na sua cabeça. Logo a seguir, pega noutra coroa e coroa a sua mulher, a Imperatriz Josefina. O Papa ficou ali, reduzido a um mero espectador. Foi um ato de uma audácia tremenda. Este gesto, esta autocoroação, tem um significado brutal. O que Napoleão estava a declarar, para toda a Europa ver, era isto: o meu poder não me foi dado por Deus ou pela Igreja. O meu poder vem de mim, das minhas conquistas e da vontade do povo francês. Era a ruptura total com o passado. Claro que um novo império precisava de uma nova imagem de marca, de um novo branding. Napoleão sabia perfeitamente que tinha de criar símbolos que representassem esta nova era e, ao mesmo tempo, apagar a herança visual da monarquia que tinha sido derrubada.
E foi exatamente o que ele fez. A flor de lis, o símbolo clássico dos reis de França, foi abandonada. No seu lugar, Napoleão escolheu a abelha dourada. Uma escolha muito inteligente, porque a abelha era um símbolo associado aos primeiros reis de França. Era a sua forma de dizer: eu não sou como os últimos reis, eu represento a verdadeira e mais antiga glória de França. E só para se ter uma noção da opulência de tudo isto, aquele manto imperial que ele usou pesava cerca de 36 quilos. 36 quilos! Era feito de veludo e estava coberto de bordados a fio de ouro. Era literalmente como carregar o peso do império nos ombros. E agora um facto curioso, uma espécie de fake news do século XIX. A famosa pintura da coroação é um bocado como o Photoshop daquela época. Se olharmos com atenção, vemos a mãe de Napoleão, Letícia, sentada num lugar de honra. A verdade? Ela nem sequer foi à coroação. Estava em Roma, zangada com o filho. Isto mostra como a arte era usada como propaganda, para criar a imagem perfeita que Napoleão queria que a história recordasse. Como é óbvio, um acontecimento desta magnitude não ficou confinado a Paris. A notícia da coroação de Napoleão espalhou ondas de choque por toda a Europa. E as reações dividiram-se completamente. Por um lado, as velhas monarquias, Inglaterra, Prússia, Rússia, viram isto como uma ameaça direta, um desafio intolerável à ordem estabelecida. Mas, por outro lado, em muitos territórios, as pessoas viram Napoleão como um modernizador, um símbolo do fim do feudalismo e do início de uma sociedade baseada no mérito. E talvez o exemplo mais famoso desta divisão de opiniões venha do mundo da música. O grande compositor Ludwig van Beethoven admirava imenso Napoleão, via-o como um herói dos ideais da Revolução, tanto que lhe dedicou sua terceira sinfonia, a Heroica. Só que quando Beethoven soube que Napoleão se tinha coroado imperador, ficou absolutamente furioso. Diz-se que ele foi à partitura original e riscou a dedicatória com tanta força que até rasgou o papel. Para Beethoven, o herói da liberdade tinha-se transformado em apenas mais um tirano. Apesar da sua queda final, o impacto de Napoleão foi duradouro. O Código Napoleónico influenciou leis em todo o mundo. O sistema métrico, que ele ajudou a difundir, tornou-se universal. A ideia de uma administração pública centralizada e eficiente serviu de modelo para muitos países. As ideias de igualdade perante a lei e de que as pessoas podem subir na vida pelo seu mérito, tudo isso ficou. No fundo, ele não foi só um general, foi também um reformador. E assim, ficamos com a pergunta que continua a fascinar historiadores. Esta coroação foi o auge de um gênio visionário que modernizou a Europa? Ou foi o primeiro passo de um tirano cuja ambição desmedida levou o continente a anos e anos de guerra? A resposta, como quase sempre em história, provavelmente não é a preto e branco. A verdade, talvez, encontra-se algures no meio.